Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e muita paz sobre a sua vida, sobre o seu coração. Hoje eu quero falar sobre a síndrome do camelo e o milagre da agulha. A síndrome do camelo e o milagre da agulha. E nós vamos desenvolver esse tema a partir do texto de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versos 15 a 30. Vamos à leitura, Lucas 18, 15 a 30. As pessoas traziam até mesmo bebezinhos para que Jesus lhes impusesse as mãos. Ao verem isso, os discípulos as proibiam severamente. Mas Jesus as chamou para perto e disse aos discípulos: deixem as crianças vir a mim e não as impeçam. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Estou lhes dizendo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Certo governante lhe perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida da era por vir? Por que você me chama bom? Respondeu-lhe Jesus. Não há ninguém que seja bom exceto Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não jure falsamente, honre seu pai e sua mãe. A tudo isso tenho obedecido, disse ele, desde que era menino. Ao ouvir isso, Jesus respondeu: há uma só coisa que ainda está faltando. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, ele ficou muito triste, pois era extremamente rico. Vendo que ele ficara entristecido, Jesus disse: como é difícil aos que têm riquezas entrarem no reino de Deus. Sim, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? O que é impossível para os homens, disse Jesus, é possível para Deus. Veja, disse Pedro, deixamos tudo o que tínhamos para segui-lo. Estou lhes dizendo a verdade, respondeu Jesus. Todos os que deixaram casa, esposa, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, receberão muito mais em troca no tempo presente, e na era por vir receberão a vida que pertence àquela era. Até aqui a leitura da palavra. Que Deus nos abençoe no nosso falar e no nosso ouvir. Eu imagino que muitos de vocês já estejam pensando, já estejam planejando as viagens das férias, não é isso? Está chegando a época, já estão pensando? Já estão fazendo algum plano? Não? Sim? Já acharam algum pacote bom? Vem aí a Black Friday, será que vai ter alguma oferta magnífica? Né? E o que você prefere? Praia ou montanha? Parece que vocês não têm esses desejos, é isso? Vocês vivem onde? Na espiritosfera?
Querem ir para a Disneylândia da fé? Todo mundo está fazendo um plano, não é verdade? E às vezes a gente envolve as crianças. E a gente gosta de viagem de férias porque viagem é bom, não é? Viajar não é uma coisa boa? O que você mais aprecia nas viagens? O que você mais gosta? Cavalo bom? Andar de cavalo? Oh, maravilha. Então você prefere montanha, né? Você prefere o campo, tá bom. Mas o que a gente gosta? O que mais que a gente gosta das nossas viagens? Conhecer lugares novos, né? Outras culturas, saber as histórias, o que aconteceu ali, e experimentar comidas e sabores diferentes. Gosta de experimentar comida diferente? Ou quer ficar sempre com a mesma comidinha, do mesmo jeito? Não é bom experimentar umas frutas exóticas assim? A gente está aprendendo tanta coisa sobre o Pará, né? Eu já estive no Pará, é maravilhoso. Se você nunca foi a Belém, eu recomendo com ênfase que você vá. São tantos sabores diferentes, é tanta comida, é tanta coisa diferente e deliciosa e saborosa, né? Você deve, se puder, ir no Pará, mas na época propícia. Tem que pesquisar a época certinha para ir lá quando o clima está mais ameno, né? E a gente também gosta de conhecer pessoas, né? Eu, por exemplo, gosto muito de, nas viagens que eu faço, encontrar amigos, gente que a gente não vê há muito tempo, fazer uma visita, ter esse contato com as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito boa das viagens, a gente encontrar gente querida que está longe. Nós estamos acompanhando Jesus na viagem que ele está fazendo da Galileia a Jerusalém. E ele está encontrando muitas pessoas. Ele está vindo da Judéia, está passando na Samaria, onde tem costumes diferentes, tem valores diferentes. Está entrando na Judéia, está encontrando expressões culturais diferentes, perspectivas religiosas diferentes. Ele está tendo muitos encontros, está participando de muitas refeições, foi convidado diversas vezes durante essa viagem para sentar à mesa com muitas pessoas. Então Jesus está nessa viagem, encontrando gente, e o que a gente está vendo é que esses encontros são encontros transformadores, encontros de vida, encontros que nutrem novas perspectivas, encontros quando Jesus ensina as pessoas, ensina aos seus discípulos, ensina às multidões. São encontros muito especiais. Talvez você não lembre, mas vamos recordar, essa viagem começou lá em Lucas 9. Lá no finalzinho de Lucas 9, Jesus começa essa viagem. E logo que ele começa a viagem, 3 pessoas se oferecem como candidatos ao discipulado. Eu estou lá em Lucas 9, versículo 57. 3 pessoas se oferecem como candidatos ao discipulado. E nesse encontro, Jesus conversa com eles e os confronta quanto ao seu apego ao lar, à família e ao conforto. Pouco depois, em Lucas 10, Jesus encontra um doutor da lei, um escriba, um especialista, um advogado lá especializado na lei dos judeus, na lei de Moisés, e é com ele que vem aquela história maravilhosa do bom samaritano. Lembra do bom samaritano? Todo mundo lembra dessa história. Isso foi durante essa viagem, numa conversa com um professor da lei. Jesus ensina que a fé se expressa em compaixão. A maior expressão da fé não é nenhuma perfeição dogmática, teológica. A maior expressão da fé é quando a gente ama as pessoas, quando a gente ama o próximo, quando a gente cuida dos necessitados que estão no nosso caminho. Pouco para frente, Lucas 11, durante a viagem, Jesus para em algum lugar para orar, e logo depois os discípulos vêm pedir a Jesus para que ele os ensinasse a orar. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso, foi durante essa viagem. Olha que coisa, que beleza, a oração que todos nós conhecemos acabou de ser
mencionada aqui. Um pouco mais para frente, Jesus encontra de novo alguns religiosos antagonistas que acusam a ele de agir por Beelzebu. Parece que esses religiosos, vocês vão reparar, porque são muitos encontros que ele tem, eles têm um transtorno. Eles têm um transtorno obsessivo desafiador. TOD, já ouviu falar? Eles o tempo todo se opõem a Jesus. O tempo todo eles desafiam a Jesus. E aqui eles falam que a cura, a libertação que Jesus está realizando, ela é produzida pelo poder de Beelzebu, Satanás, do diabo. Eles acusam Jesus de agir pelo poder do próprio diabo. Mas Jesus refuta eles e diz que se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, é chegado a vocês o reino de Deus. Então essa mensagem, o reino está presente, o reino está aqui, o reino chegou, vocês podem tocar a cura das pessoas, a libertação, a transformação das pessoas, é sinal de que esse reino que nós tanto cantamos aqui durante esse culto, esse reino está entre nós, ele está ao alcance. Um pouco mais para frente, uma multidão de pessoas se reúne em volta de Jesus, e nos capítulos 12 e 13, Jesus conta um monte de parábolas indicando a necessidade prioritária, a prioridade de aderir ao reino de Deus e à sua ética. Então há um reino, há um governo, e é preciso aderir ao reino de Deus. E você, aderindo ao reino de Deus, desenvolve um novo estilo de vida. Numa sinagoga, no capítulo 13, ele encontra uma mulher encurvada, estava há muitos anos doente, sofrendo de uma doença, mas era sábado, e nesse sábado ele cura a mulher, e os líderes religiosos, os fariseus, ficam indignados. Jesus coloca o ser humano acima do legalismo, acima das leis dos judeus. E aí no capítulo 14, ele é convidado à mesa de um fariseu. E lá no capítulo 14, nós conversamos muito sobre esse texto, sobre esse tema da mesa. A mesa de Jesus é a mesa que inclui as pessoas marginalizadas. Lembra como ele curou aquele homem? Foi convidado propositalmente para gerar um constrangimento para Jesus, um homem enfermo. Mas Jesus acolheu aquele homem e o curou. Por quê? Porque a mesa do reino, ela é acolhedora, ela inclui os marginalizados, ela é graça, ela é uma mesa de graça. Mais para frente, no capítulo 15, Jesus encontra os publicanos, e os fariseus estão criticando Jesus, porque ele está acolhendo os publicanos. E aí a gente tem aquelas 3 parábolas maravilhosas, magníficas, do capítulo 15 de Lucas. Tudo isso está acontecendo nessa viagem. Olha que viagem rica. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Todos buscados por Deus, perdoados por Deus, acolhidos por Deus. Essa é a mensagem da graça. Deus está atrás dos perdidos. Deus está perdoando os perdidos. Deus está acolhendo e restaurando os perdidos. Mas os fariseus, no capítulo 16, continuam se opondo a Jesus. E Jesus conta então para eles aquela parábola do administrador infiel, revelando, mostrando que o uso dos bens, o uso que nós fazemos dos bens, mostra como é o nosso coração. O que o nosso coração ama? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o amor a Deus, o amor ao bem, o amor a Deus, nos cura e nos livra de todos os males. Essa mensagem maravilhosa. Ele encontra logo depois, no capítulo 17, aqueles 10 leprosos. 10 leprosos foram curados. Pensa que coisa magnífica, a pessoa ser curada. Uma enfermidade que marginalizava, que segregava as pessoas. Jesus cura os 10, mas só um volta para agradecer. Só um volta para agradecer.
E por isso nós dizemos que é tão importante a gente estar nesse culto aqui, nesse tempo de culto, agradecendo a Deus por todas as suas bênçãos, por toda a graça que a gente recebe. E a gente recebe todo dia, toda semana, todo mês, a vida inteira a gente está recebendo da graça. Por fim, eu menciono um encontro do capítulo 17, que é muito importante. E os fariseus, de novo, entram em cena. Por quê? Porque agora Jesus está chegando em Jerusalém. E chegando em Jerusalém, os fariseus começam a calcular. Vai ser a hora que o reino de Deus vai entrar na história. Reino de Deus, na cabeça deles, é um reino político, é um reino militar. É um rei, nos moldes de Davi, assumindo o trono, assumindo o poder lá em Jerusalém. Então eles estão esperando isso, estão pensando assim, como é que Jesus vai fazer a revolução? Como é que ele vai derrubar aqui o governo dos romanos, expulsar os romanos e estabelecer uma nova ordem? É isso que eles estão pensando como reino de Deus. E Jesus dá aquela importantíssima resposta de Lucas 17, 20 e 21. O reino está entre vocês. O reino não vem com visível aparência. Naquele momento da história, no tempo presente que a gente está vivendo, o reino não vem com visível aparência. Ele não é um reino que se formula, que se estabelece por meios políticos, por meio de governos, por meio de estados. O reino é de outra natureza. O reino, ele é invisível aos nossos olhos. Ele não vem de maneira visível, mas ele está presente. Ele pode ser tocado, ele pode ser alcançado. E desde essa resposta de Jesus, nós começamos a ver que Jesus começa a ensinar como é que a gente toca esse reino, como é que a gente experimenta esse reino. E isso aqui é a questão importante que a gente precisa ter em mente. Como que a gente vai tocar esse reino? E Jesus então começa a explicar sobre a oração. A viúva que insiste para que Deus defenda, para que o juiz defenda a sua causa. O homem que vai orar no templo e diz assim: tem piedade de mim, tem compaixão de mim. E esse homem então vai para casa justificado, ele tem um encontro com Deus, ele tem uma nova relação com Deus, ele experimenta alguma coisa nova na vida dele. Enquanto que o religioso, que fica falando dos seus méritos, das suas obras, das suas virtudes, das suas qualidades, ele fala de tudo aquilo, mas não experimenta, não tem a experiência de Deus. Tudo isso está acontecendo nessa viagem. E hoje, como nós lemos, Jesus encontra um grupo de crianças, um grupo de pais com seus filhos, que pediam a bênção sobre as suas crianças, como a gente viu aqui na frente, agora, né? Um grupo de pais se esmerando, buscando capacitação para cuidar melhor de seus filhos, mas querendo abençoar os seus filhos. Então Jesus encontra um grupo de crianças e encontra um homem rico. Provavelmente um nobre, alguém que, a palavra grega dá a ideia de alguém que era uma autoridade, que tinha uma posição de destaque, de liderança dentro da sociedade. Ele encontra então esse homem rico. E a cena que nós lemos começa com crianças nos braços de Jesus e termina com um homem rico saindo triste. A cena que nós lemos é essa. Esse é o nosso roteiro de hoje. E essa cena contrasta a fé simples e a autossuficiência daquela pessoa. Portanto, eu quero propor para a gente hoje que a viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém é muito mais do que um deslocamento geográfico. É um verdadeiro roteiro para a peregrinação espiritual, onde o reino de Deus é revelado e pode ser recebido pela fé, nunca por mérito, nunca por mérito. Todo mundo que se aproximou de Jesus, baseado no seu mérito, foi repelido. Todos foram repelidos. Então o reino é recebido pela fé, não por mérito. E os que recebem o reino de Deus, descobrem que deixar algo por Cristo é ganhar tudo. A experiência do reino é a maior, a melhor,
a experiência mais significativa, mais autenticadora que existe. Então nós vamos considerar 3 questões relacionadas ao recebimento do reino. E a primeira questão é como entrar no reino. E essa questão é de suma importância. E eu apelo, exorto, admoesto a que cada um que está aqui hoje preste enorme atenção, porque essa é a questão decisiva da sua vida. Essa é a questão decisiva da sua existência. Entrar ou não entrar no reino. Estar dentro ou estar fora do reino. Essa é a questão. Essa é a questão que Jesus põe. Essa é a questão do Evangelho. Então é hora de agora você prestar toda a atenção. E a gente está orando, acabamos de orar pedindo que Deus ilumine a nossa mente, ilumine o nosso entendimento. Que todos os bloqueios que existem na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não compreenda o Evangelho, para que a luz do Evangelho não resplandeça no nosso coração, que essas barreiras sejam removidas e a gente possa ver o resplendor da glória do Evangelho de Jesus nessa manhã. E você, à luz dessa revelação, dessa percepção que Jesus está comunicando, você tenha então uma nova vida, um novo coração, uma nova experiência, você participe do reino de Deus. Então cada um aqui precisa se avaliar. Não interessa quantos anos que você tem de igreja, não interessa. Nós estamos vendo que nesse caminho, nesse roteiro de Jesus, da Galileia para Jerusalém, que é um roteiro então espiritual, que nesse roteiro quem tem mais dificuldade de entender o negócio são os religiosos. Olha aqui dos casos que eu contei para vocês. É gente que está há anos na igreja e não entende. É religioso, mas não está no reino. E Jesus está fazendo uma distinção clara em relação a isso. Então, nesse texto, Jesus acolhe as crianças, versículos 15 a 17. E há então uma tensão, há uma resistência dos discípulos em relação aos pequenos, versus a acolhida de Jesus às crianças. Jesus acolhe as crianças e fala, deixa os pequenininhos vir a mim, deixa as crianças virem a mim. Não impeçam aqueles que estão trazendo as crianças, não os impeçam, deixem que eles venham, deixai as crianças virem a mim. Jesus declara que a fé simples das crianças, é uma ilustração, é uma metáfora da fé daqueles que entram no reino de Deus. Então a fé das crianças, a confiança das crianças, as crianças seguindo a instrução dos pais, as crianças se aproximando de Jesus com confiança, sem segundas intenções. Os pais queriam que elas fossem abençoadas, elas nem estão sabendo o que está acontecendo, elas estão sendo levadas, elas estão indo de maneira simples. Essa fé simples das crianças que se aproximam de Jesus é a fé que ilustra aqueles que entram no reino de Deus. Uma fé simples, uma fé singela. Esse tipo de fé é a fé que Jesus está procurando. Esse tipo de fé é a fé que Jesus declara que é o tipo de fé daqueles que entram no reino de Deus. Veja bem, não se entra no reino por ser criança. Não é por ser criança. É por ser como criança. É ter o coração como o coração de criança. A gente vê como que as crianças respondem de maneira verdadeira, genuína, não segue o script que está combinado, né? Falam coisas assim que nos surpreendem, nos enchem a nossa boca de rir. Então, a pergunta é, como se entra no reino de Deus? E aí, eu preparei uma ilustração, Raquel, que nos mostra aqui algumas declarações de Jesus sobre como a gente entra no reino de Deus. Você precisa aprender isso muito claro. Pode fotografar, porque isso aqui tem que ficar para a sua vida. Você tem que fazer um check-up hoje desses pontos aí. Eu vou mandar, mas nem todos
nem todos recebem a InfoRede, nem todos recebem. Fotografe, irmãos, faz o check-up. Nós temos uma grave enfermidade, nós temos uma enfermidade séria, e aqui está a resposta para essa enfermidade. Se você recebesse o diagnóstico, como eu recebi muitos anos atrás, de um câncer, você fica assustadíssimo. Você acha que vai morrer. E pode ser mesmo que venha a morrer por causa disso. Graças a Deus, apareceu tratamento, medicação, que trouxe a cura. Uma notícia maravilhosa. Mas se você recebe a notícia, o diagnóstico de uma doença muito ruim, qual é o melhor evangelho que pode haver nesse mundo? Qual é a melhor notícia que pode haver nesse mundo? A melhor notícia é a cura dessa enfermidade. Então, o que esse texto está nos mostrando, todo esse conjunto está nos mostrando, é que existe na humanidade, existe no coração humano uma enfermidade gravíssima. Nós estamos sendo assolados, a humanidade está sendo assolada por uma enfermidade gravíssima. Mas esse texto, começando pelo diálogo, pelas falas de Jesus em relação às crianças, ele começa a nos apresentar a cura para essa enfermidade. O nosso problema é a nossa separação, a nossa alienação de Deus, do reino de Deus. Estamos separados do reino de Deus, estamos longe do governo de Deus, não vivemos em comunhão com Deus, não vivemos buscando a vontade de Deus, estamos alienados de Deus, estamos separados de Deus. E a maravilhosa notícia que Jesus está dando, olha como ele disse: quem tiver o coração como de criança, entra no reino de Deus, se reconecta com o reino de Deus, se reconcilia com o reino de Deus, experimenta o reino de Deus. Ele está respondendo aquela pergunta: o reino de Deus está entre vocês. Mas a experiência do reino, ela não é automática, ela não é instantânea. É para quem responde de uma determinada maneira. É para quem abraça esse reino, recebe esse reino, acolhe esse reino com essa fé de criança. Sem tanta crítica, sem tanto questionamento, sem ficar pensando qual é a segunda intenção desse negócio, o que está por trás disso, recebe o reino com a simplicidade confiante de uma criança. Então, ali eu menciono seis aspectos dessa experiência do reino, e começo mencionando Marcos 1,15, que é aquele texto que Jesus diz assim: o reino de Deus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está ao alcance, arrependam-se e creiam no Evangelho. É a experiência de submissão, de se submeter a Cristo, acreditar na mensagem de Cristo. O reino de Deus está perto, o reino de Deus está ao alcance, Deus cumpriu as promessas, o reino pode ser experimentado. Como que você experimenta? Arrependimento e fé. Arrependimento e fé na primeira experiência com o reino e durante toda a sua caminhada com o reino. Toda a caminhada do reino é por arrependimento e fé. A segunda medida que eu menciono ali é o coração humilde, que é exatamente o coração de criança. Receber o reino de Deus com essa confiança simples, uma confiança simples. E quando você escuta a mensagem de Deus, recebe a mensagem de Deus com esse coração simples, confiante, você experimenta o ponto 3, a medida 3, o novo nascimento. Você é regenerado espiritualmente. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela provoca uma nova fé dentro do seu coração, uma nova confiança, um desejo de conhecer a Deus, de estar próximo de Deus, de se relacionar com Deus, uma nova perspectiva de vida. Isso a gente chama de regeneração, novo nascimento. Lembra da conversa de Jesus com aquele líder religioso, Nicodemos? O Nicodemos foi à noite, escondido, conversar a Jesus e fazer perguntas, e Jesus falou assim: ô Nicodemos, sabe o que você precisa? Você precisa nascer de novo, meu amigo. Aí o Nicodemos: mas como é que é esse negócio de nascer de novo? Não vou entrar de novo no ventre da minha mãe, não sei o quê. Aí Jesus falou: mas você não é mestre em Israel? Você não é o cara que está ensinando religião? Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito.
Isso é uma obra que o Espírito Santo realiza em você. E durante o Evangelho de João é muito bonito ver a história de Nicodemos, né? Tem esse primeiro choque aí que ele tem, mas depois no capítulo 7, quando ele está numa reunião do Sinédrio, veja bem, os senadores de Israel reunidos, ele levanta uma voz em defesa a Jesus. Ele é criticado, ele é zombado. Você também está se identificando com ele? E lá no finalzinho de João, sabe o que Nicodemos faz? Nicodemos vai junto com José de Arimateia, lá para o governador Pôncio Pilatos, pedir o corpo de Jesus para sepultar o corpo de Jesus. É esse Nicodemos que vai um dia à noite, nas sombras, escondido, na última página dele da Bíblia, que ele aparece na Bíblia, fazer essa confissão pública, arriscadíssima, pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo com toda a honra. Esse é Nicodemos. Isso é nascer de novo, é ter uma nova perspectiva, uma nova atitude, e sair dessa mesmice, desse marasmo religioso e se comprometer com Jesus. Mas a medida número 4, relacionada a essa entrada no reino de Deus, é que a gente passa a fazer a vontade do Pai. Mateus 7:21 diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Não é só dizer Senhor, Senhor que você entra no reino de Deus. Não é só da boca para fora. Todo aquele que faz a vontade de Deus. Quer dizer que quando a gente passa por essa experiência de novo nascimento, a gente também tem uma renovação ética. A gente se orienta de uma maneira nova. A gente busca agora a justiça de Deus. E nessa experiência de buscar a justiça de Deus, a gente chega na medida número 5, que é o desapego e a renúncia. A gente começa a rever a nossa relação com os bens. A gente começa a rever o uso do nosso corpo. A gente começa a rever a nossa sexualidade, a gente começa a rever o uso do nosso tempo, a gente começa a pensar assim, peraí, Deus me deu a vida, Deus me deu o corpo, Deus me deu a mente, Deus me deu essas oportunidades, tudo isso que eu tenho vem de Deus, como é que Deus quer que eu use isso? Como é que eu vivo uma vida que honra e glorifica a Deus? Isso é buscar fazer a vontade de Deus. Não está falando de impecabilidade, de perfeição, não está falando disso, mas de uma postura nova, que vai sendo transformada, que gradualmente a gente vai sendo transformado em gente parecida como Jesus de Nazaré era. E a consumação dessa entrada do reino é a medida número 6, é a plenitude futura. A entrada definitiva na vida eterna. Quando Jesus recebe aqueles que viveram como Ele ensinou e disse, bem-vindos ao reino do meu Pai, benditos de Deus, esse reino está preparado para vocês, e eles são acolhidos e abraçados por Jesus mesmo, na entrada do reino definitivo. Queridos irmãos e irmãs, você precisa meditar nessas 6 medidas aqui, avaliar a sua vida, fazer um check-up com você mesmo. Cada um aqui precisa fazer essa autoavaliação, ok? Como pastores da igreja, nós estamos dizendo isso para vocês. Por quê? Porque isso é para a saúde espiritual de cada um aqui. Nós estamos falando não apenas de uma questão religiosa, nós estamos falando da qualidade da sua vida aqui como seguidor de Jesus, como discípulo, como pessoa, como ser humano, e da vida eterna na presença de Deus. O reino de Deus, portanto, pertence aos que o recebem como uma criança. Não é uma conquista, não é uma conquista, não é mérito, é a entrega de si mesmo a Deus. São as crianças que representam o ser humano que reconhece a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, o seu pecado, a sua necessidade de cuidado e salvação. E então a gente observa como Jesus acolhe e abençoa essas crianças, rompendo os paradigmas sociais que marginalizavam os pequenos, deixavam os pequenos de lado, indicando o grande valor que as crianças têm aos olhos de Deus. Isso nos leva a uma segunda questão. A segunda questão é a segunda parte do nosso texto. O que impede a entrada no reino de Deus? Se nós consideramos agora
aquilo que significa, o que é entrar no reino de Deus, agora nós precisamos considerar o que impede a entrada no reino de Deus. E aqui eu quero chegar na síndrome do camelo. Aqui que está a síndrome do camelo. Você tem que fazer agora, nós vamos aprofundar, fazer um exame mais... o primeiro foi a propedêutica, como é que a gente cura. Agora nós vamos fazer uma imagem desse problema que acontece. Jesus então, logo ali depois do encontro com as crianças, um pouco mais para frente, encontra com um homem rico. Um homem muito rico, que eu já disse que provavelmente é alguém de elevada posição social, considerado ou um líder de sinagoga, ou um magistrado, ou um nobre. No contexto judaico, a gente precisa lembrar que a riqueza é sinal de bênção e favor divino. O homem é religioso, respeitável e moralmente exemplar, esse homem que aparece aqui, que encontra com Jesus. E ele representa o ideal humano, tudo aquilo que a gente imagina que seja o sucesso, que seja o ápice de um ser humano, de uma pessoa, de acordo com os padrões da sociedade. Rico, íntegro, uma posição de destaque na sociedade, ele tinha atingido o máximo que a gente pode pensar. Esse homem tem uma motivação teológica. Ele se aproxima de Jesus com uma busca que parece que é genuína pela vida eterna, pela vida de qualidade eterna. Veja bem, ele já percebeu que tudo que ele alcançou aqui nessa vida não o satisfaz, não o realiza completamente. O texto diz que ele era extremamente rico, não está satisfeito. Tem uma posição social elevada, não está satisfeito. É moralmente impecável, não está satisfeito. Não está realizado. Ele chega para Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não está procurando mais sucesso, não. Como é que eu aumento? Como é que eu melhoro meus investimentos? Tem jeito de eu fazer uma oração para eu ficar mais próspero? Ter mais bem? Ele não é isso que ele busca. Parece que ele está com uma busca espiritual genuína. Ele pergunta pela vida eterna, por essa vida de qualidade eterna, por essa vida especial que Deus comunica. Só que ele formula a questão a partir de uma lógica errada. Olha bem a pergunta dele. A pergunta é: o que devo fazer? O que devo fazer? Como é que eu conquisto? O que eu faço para conquistar essa vida especial? Ele deseja salvação, mas ainda em termos de performance moral. O que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? A sua busca é limitada dentro do paradigma, dentro da mentalidade de esforço e não de graça. E Jesus, então, o convida a reconhecer a absoluta e exclusiva bondade de Deus e a sua própria necessidade de graça. Parece estranha a resposta de Jesus, né? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Parece que Jesus dá um pulo para trás, arrepia. Já viu quando um gato fica arrepiado assim? E ele fala assim: por que me chama bom? Jesus parece, será que Jesus fica pegando em cada picuinha, em cada detalhezinho assim? Mas sabe o que Jesus percebeu? Que ao chamá-lo de bom, ele na verdade estava projetando algo de si mesmo. Ele se achava bom. E por isso a resposta de Jesus é: só Deus é bom. Aqui na terra não tem ninguém bom. Só Deus é bom. Você se acha bom? Você acha que você está do lado dos bons, dos que merecem receber essas bênçãos? Por isso Jesus então está convidando ele a reconhecer a sua própria necessidade de graça. Ele é observante dos mandamentos: não adultera, não mata, não rouba, honra os pais.
Maravilhoso, né? Imagina se a gente tivesse, todos os cidadãos da nossa cidade, do nosso país, seguissem só essas 4 regras. Era glória. Ninguém matando, ninguém roubando, ninguém adulterando. Todo mundo honrando pai e mãe. Não seria uma sociedade maravilhosa? Já seria magnífica, né? Então ele pergunta se ele sabia esses mandamentos, fazendo uma referência à segunda tábua dos 10 mandamentos de Moisés. Então provavelmente ele era íntegro, exemplar aos olhos da comunidade, e em nenhum momento, quando ele diz que cumpria todos esses mandamentos, Jesus duvida dele. Jesus não entra numa discussão, não, mas você não cumpre isso aí tão bem. Ele tá bom, você fala que você cumpre, tá jóia, vou tomar isso aí como certo. Ele vive uma retidão exterior, mas ainda não experimentou o novo nascimento no seu coração, o nascimento no reino de Deus. Esse homem representa a religião sem conversão. Todos que praticam a religião, que participam da religião, mas não experimentaram a conversão. É a obediência sem comunhão com Deus. Segue a lei, mas não tem comunhão com Deus. É legalismo sem entrega de si mesmo a Deus. E aí, nessa conversa, Jesus leva ele a um ponto de crise. Jesus identifica o seu ídolo, o seu amor ao dinheiro, aos bens, à segurança material e ao controle. Quando Jesus diz para ele vender tudo o que possuía, dar aos pobres e segui-lo, Jesus não está fazendo apenas um chamado à renúncia material, mas Jesus está promovendo a libertação interior desse homem. Essa ordem é específica para ele, para que ele se liberte daquilo que o domina. O vende tudo significa trocar o centro da confiança das riquezas para Deus. E talvez você já esteja pensando, outro dia no nosso grupo a gente conversou sobre esse texto, e aí um irmão falou assim, mas não é possível que Jesus está falando sério, era para vender tudo mesmo? Era, no caso dele era para vender tudo mesmo. E você pode ter certeza que esse tratamento que Jesus deu a esse homem é o mesmo que ele vai dar a cada um de nós. Porque cada um de nós precisa ser liberto de um centro de confiança falso, o que a gente chama de ídolo. A nossa conversão, converter-se, é deixar a nossa orientação desse centro de referência e confiança falso para voltar o nosso coração para o Deus vivo e para o Deus verdadeiro. Isso é conversão. Então, se você não experimentou essa ruptura interior no seu coração, você ainda não experimentou a plenitude da libertação que o Evangelho traz. No caso desse homem, era o apego do dinheiro. Talvez o seu não seja apego ao dinheiro, mas qual que é o seu apego? Ao que o seu coração está apegado? Será que é o seu nome, sua história, seus títulos, sua posição social, a riqueza? Qual que é? Ao que você está apegado? Onde que você põe a sua confiança? Aonde que qual que é o chão dos seus pés? Onde que você coloca a sua confiança? A palavra de Jesus é a mesma, vai e vende tudo que tem. Doa aos pobres e me segue. Todos nós vamos passar por essa experiência de uma maneira ou de outra. Depois eu vou mencionar algumas pessoas que passaram por essa experiência na Bíblia. Mas é muito importante a gente compreender essa terapêutica de Jesus, como que Jesus está tratando essa pessoa. E o tratamento de Jesus a esse homem é um modelo para como Jesus também nos trata. Mas por que Jesus faz isso? É de maldade? É de pirraça? Será que ele ficou aborrecido com a pergunta do homem? Por que Jesus está fazendo isso? Esse é o caminho da cura. Esse é o caminho da libertação. É assim que a gente é liberto. Porque aquele homem, o Evangelho de Marcos diz que Jesus o amou. Jesus o viu e o amou. Marcos 10, 21, se você quiser olhar. Jesus o amou. Jesus olhou com muito amor para aquele homem. E essa fala de Jesus, esse tratamento de Jesus, é Jesus querendo a cura, querendo a salvação, a libertação completa dele. Isso que nós temos que perceber. E aí Jesus viu que ele ficou triste.
Jesus viu que ele ficou muito entristecido. O termo grego indica uma melancolia e conflito interior. Ele ficou triste. Ele não zomba, o homem rico não zomba nem rejeita Jesus, mas fica triste, dividido entre o desejo do reino e o amor às posses. O homem é vítima do seu próprio sucesso, quer a vida eterna, ele deseja a vida eterna, ele percebe que tem uma vida melhor, que existe algo mais significativo, mas teme perder a sua vida, a sua segurança temporal. E aí Jesus faz uma declaração muito profunda, chocante, e ele diz assim: vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram ele então perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então eu disse que aqui está a síndrome do camelo. Jesus está falando do maior animal que aquela turma conhecia lá do seu contexto. Eles não conheciam outro bicho maior. Camelo é o bicho maior que eles conhecem. Ele está falando de uma agulha. Não pensa nas agulhas, não tinha indústria metalúrgica que conseguisse produzir agulhas tão pequenas como a gente conhece hoje, né? Você pode depois pesquisar no Google e vai ver as agulhas lá da antiguidade. Mas um camelo não passaria no buraco de uma agulha. Não é o negócio da porta. Viu? Não é negócio. Alguns falam assim: tinha uma porta lá em Jerusalém. Jesus não está falando de porta. Primeiro, que não tem registro arqueológico nenhum dessa porta. Segundo, que Jesus está falando de impossibilidade. Não está falando de um camelo passar se esgueirando por uma porta. Ele está falando que é impossível. É impossível. Então ele está falando de uma coisa muito grande passar por um orifício muito pequeno. Ou seja, é impossível. Um camelo não passa no buraco de uma agulha. É impossível que alguém se salve. E isso nos empurra para a necessidade da graça. Somos todos dependentes, desesperadamente dependentes do milagre da agulha. Precisa acontecer um milagre para a gente experimentar a salvação, a vida eterna, essa vida nova que está sendo prometida. Mas vamos pensar um pouquinho antes no que é a síndrome do camelo. A síndrome do camelo, retratado aqui, é a pessoa que confia nos seus méritos. Desde pequeno faço tudo isso, eu cumpro toda a lei. Que confia nos seus bens, que confia na sua posição, que acha que tem o controle. A síndrome do camelo é viver inchado de si mesmo, de ego, apegado a um monte de coisa que dá segurança. Ele deseja o reino, mas quer entrar carregando tudo. Todo o coração sobrecarregado de autossuficiência não entra pela porta da graça. Todo o coração carregado de si mesmo, de tudo que ele se apega, não entra pela porta da graça. Jesus não o condena, mas lamenta a dificuldade dos ricos e de qualquer um apegado a qualquer outro ídolo, sem se desprender. O obstáculo não é a riqueza em si, mas o apego espiritual do coração, no caso a riqueza, e pode ser a qualquer outra coisa. E qual que é o milagre da agulha? O milagre da agulha é que só a ação sobrenatural de Deus pode libertar alguém dessa prisão. Deus faz o milagre da agulha quando transforma o coração e gera a fé verdadeira. Jesus oferece a cura espiritual, não apenas conselho ético. O milagre do reino é a libertação do eu. É quando o camelo se torna criança. Quando o camelo se torna criança, ele entra no reino de Deus. E é assim que acontece essa experiência de cura e libertação. Desapego espiritual. Desapego espiritual daquilo a que se está agarrado. A experiência da salvação, não como mérito, não como conquista, mas como dom, presente, gratuito de Deus, que Deus dá a todos aqueles que creem.
Eu tenho uma terceira questão, mas não tenho tempo, porque eu quero orar. A terceira questão é: quais são as bênçãos de quem entra do reino de Deus? Tem muitas bênçãos descritas nesse texto. Eu quero mencionar só que algumas pessoas fizeram essa escolha no passado. Abraão entrou por aquela porta. Quando deixou a sua terra e seguiu a promessa de Deus. Moisés entrou por aquela porta quando ele deixou o palácio para cuidar do povo de Deus. Ruth entrou naquela porta quando deixou a sua terra por fidelidade ao Deus de Israel. Eliseu entrou naquela porta quando deixou o arado para seguir Elias. Pedro, André, Tiago e João entraram por aquela porta quando deixaram as redes para seguir a Jesus. Mateus entrou por aquela porta quando deixou a coletoria de impostos. Paulo entrou por aquela porta quando deixou o prestígio religioso e cultural que tinha para seguir a Jesus de Nazaré. Zaqueu, que nós vamos ver num dos próximos domingos, entrou por aquela porta quando deixou o lucro injusto e aderiu a Jesus e o seu projeto. E o texto menciona muitas outras bênçãos, e depois eu vou mandar no esboço completo para vocês. Mas agora importa que a gente ore, porque como nós estamos fazendo um exame de nós mesmos, uma autoavaliação de nós mesmos, nós precisamos considerar a saúde do nosso coração. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa relação com o reino de Deus? Muitos aqui de nós já tomamos essa decisão, aderimos a Jesus, confiamos em Jesus, começamos a caminhar no reino de Deus, entramos por essa porta. Mas muitos de nós, mesmo passando talvez já muito tempo na igreja, na comunidade, ainda somos mais religiosos do que filhos do reino. Precisamos fazer essa avaliação de maneira muito séria. Precisamos fazer essa verificação. Então eu quero convidar você a orar, pedir a Deus para que você entre no reino e o reino entre em você, né? O convite de Jesus é para a gente participar dessa festa maravilhosa. Como crianças, entrar na roda também. Você entrar na roda, nessa roda do reino de Deus, desse projeto de Deus, desse projeto que Jesus tem de salvar, de restaurar, de renovar todas as coisas. É simples confiança. Então eu quero orar por todos nós, por mim, porque essa caminhada no reino de Deus, a gente vai sendo confrontado, confrontado amorosamente, porque Jesus faz esse confronto de maneira gentil, né? Jesus vai nos confrontando com a sua palavra, com a sua perspectiva, e nós vamos pensando na nossa vida. E a gente sabe que a gente precisa fazer revisões, fazer acertos, fazer reorientações do nosso caminho. Então quero orar por todos nós que desejamos ter essa experiência do reino, pedir a Deus que nos abençoe, que nos ajude, que nos dê a sua graça. Então quero convidar você, que nessa manhã quer pedir que o reino de Deus entre de novo em você, que você entre no reino, que você cresça nesse caminho do reino, que você se coloque de pé para a gente orar, enquanto a banda vem aqui para frente. Vamos pedir a graça de Deus para todos nós. Depois, nos pequenos grupos, durante essa semana, nós vamos discutir mais esse texto, aprofundar. Eu vou mandar mais alguns anexos maravilhosos, vale a pena, recomendo a leitura para a sua inspiração, para o seu crescimento. Deus querido, estamos reunidos aqui nessa manhã, nesse culto maravilhoso, inspirador, canções lindas, orações que tocam o nosso coração, celebrando a formatura desses casais, dessas famílias com suas crianças, que estão trazendo os pequenos para ser abençoados pelo Senhor. E nós já oramos pedindo a bênção do Senhor sobre a vida deles. Mas todos nós, nessa manhã, estamos ouvindo também da Tua Palavra. Como o Senhor
está caminhando, encontrando as pessoas, e o Senhor insiste nessa nota da entrada no reino de Deus. E o Senhor vê pessoas presas, amarradas, que não conseguem se desvencilhar de pesos, de fardos, de pecados, para aderir ao Senhor, para aderir ao seu projeto. Nessa manhã, Deus, nós estamos aqui ouvindo tudo isso e estamos pensando na nossa própria vida. Nós queremos pedir que Teu Espírito nos sonde, e Teu Espírito nos ajude a perceber, ilumine os nossos olhos, para a gente entender onde o nosso coração está pegado, ao que a gente está se prendendo, ao que nos afasta do Senhor, o que não está nos deixando andar nesse caminho que leva à vida eterna, que já nos permite, possibilita experimentar a vida eterna aqui e agora, os poderes da era vindoura, a transformação e tantas outras bênçãos. Alguns de nós já deixamos tudo para seguir o Senhor, estamos nessa caminhada, precisamos ser renovados nas nossas forças. Alguns aqui nem iniciaram a caminhada, e nós queremos orar especialmente por eles, ó Deus. Abençoa a sua mente e seu coração, ajuda-os nas decisões que tem que tomar, que a Tua palavra fale poderosamente a cada coração, renove, ó Deus, a esperança, instale a fé na alma, e nos ajude a ser como aquelas crianças, e abraçar o Senhor, ir em Tua direção, receber o Teu abraço, receber a Tua acolhida, receber a Tua bênção. Eu oro, Deus, para que cada um aqui nessa manhã saia abençoado pelo Senhor. Estende a Tua mão do céu, com a Tua graça, com o Teu Espírito, com a Tua luz, com o Teu Evangelho, com o Teu reino, e derrama sobre a vida de cada um de nós aqui, Deus. Ajuda cada um na sua autoavaliação, sonda os nossos corações, esquadrinha a nossa mente, Deus, ilumina o nosso entendimento, ajuda a gente a perceber as coisas, e que ninguém que está aqui nessa manhã caminhe fora do reino de Deus, se afaste triste daquilo que está sendo colocado. Pelo contrário, ajuda-nos, ó Deus, a largar aquilo que está nos segurando, a largar aquilo que está nos travando, a largar aquilo que está nos prendendo, a jogar isso para trás e caminhar atrás do Senhor. Que ninguém saia daqui triste, pelo contrário, que cada um saia daqui alegre, cheio da vida do Senhor, transbordando de alegria, porque a alegria do Senhor é a força para a gente continuar na caminhada, é aquilo que nos dá ânimo para seguir adiante nos desafios que a gente tem. Então abençoa cada um, deixa sobre cada um de nós a Tua bênção, a Tua alegria, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém.